E a pergunta que eu quero fazer para você, sem querer que te irritar, Casani. O Neymar precisa jogar bem e decidir jogos grandes, né? Porque fazer gol no Água Santa, como ele fez no ano passado, que caiu para a Série A2, na Inter de Limeira, que caiu para a A2, no Juventude, que caiu para a Série B, no Sport, que caiu para a Série B, e no Vasco, que está na última posição do campeonato, não deve ter muito peso para um treinador decidir convocá-lo para a seleção brasileira. Rapaziada, o clima esquentou de verdade durante o debate. Walter Casagrande comentou a situação de Neymar na seleção brasileira e também falou sobre o trabalho do técnico Carlo Ancelotti. As declarações deram muito o que falar e rapidamente levantaram uma discussão que sempre divide torcedores e também a mídia esportiva. O Casagrande, eu sei que amanhã vocês já vão se preparando, que além da relíquia do rock, tem um motivo pro Hexa para vocês falarem, tá? Então vocês fiquem atentos. E amanhã eu vou estar aqui, hein? E o Danilo vai estar aqui, então mas eu não quero adiantar assuntos, mas eu quero lembrar que o Rodrigo está fora da Copa do Mundo, lesão no joelho, né? Lesão do ligamento cruzado. E a pergunta que eu quero fazer para você, sem querer que te irritar, Casani, eu sei que você inclusive já passou a mão no rosto, porque você sabe o que vem por aí. A minha pergunta é, isso significa que o Neymar possa ter mais espaço, considerando que o Rodrigo não vai para a Copa? Cara, eu acho que a possibilidade aumenta mesmo. Isso aí é natural. Um jogador a menos, jogador seguro, né? O Rodrigo fazia parte da lista certa do Ancelotti. Então, a lista certa do Ancelotti diminuiu de um cara, saiu. Numa posição que o Neymar joga. Isso aí eu estou falando pela saída do Rodrigo, não pela condição do Neymar. Pela saída do Rodrigo, abriu uma brecha. Agora, o Neymar fez 2 gols contra o Vasco, que é o último colocado no campeonato. Antes do jogo com o Vasco, não tinha pego na bola contra o Novo Horizontino. Então, assim, o Neymar precisa jogar bem e decidir jogos grandes, né? Porque fazer gol no Água Santa, como ele fez no ano passado, que caiu para a Série A2, na Inter de Limeira, que caiu para a A2, no Juventude, que caiu para a Série B, no Sport, que caiu para a Série B, e no Vasco, que está na última posição do campeonato, não deve ter muito peso para um treinador decidir convocá-lo para a seleção brasileira, né? Esse é o ponto. Ele tem que demonstrar que vai evoluir fisicamente, que vai ter condições de ter uma intensidade aceitável para os Jogos de Copa do Mundo, porque é o seguinte, as Neymarzettes fizeram dos gols contra o Vasco gols de final de Copa do Mundo, né? Sim. Fizeram, né? Então, só que o Vasco não joga a Copa. Quem joga é Croácia, França, né? Holanda, Inglaterra, Alemanha, Argentina, Espanha, né? São esses times, essas seleções, esse tipo de time que o Neymar, se for para a Copa, tem que decidir. Não adianta fazer 3 no Haiti, entendeu? É isso que eu quero dizer. Peso nos gols. Se ele voltar a fazer gols com peso e demonstrar uma evolução física, que técnica não precisa mostrar. Técnica, ele sempre foi um grande jogador. Ele não precisa mostrar evolução técnica. Não é a técnica que está em discussão. O Ancelotti não tem a mínima dúvida da técnica do Neymar. O que está em discussão é a condição física, a condição clínica e qual intensidade que ele pode colocar num jogo. E decidir jogos de peso. Mas eu acho que a saída de um jogador como o Rodrigo aumenta, sim, a possibilidade do Neymar ter chances na seleção, caso ele evolua, como eu falei. Perfeito. E aí, Danilo, o que você acha? Bom, para primeiro efeito, acho que a gente vai ver agora para esses amistosos a volta do Rafinha, que estava afastado por lesão. Então, se o Estevão estiver bem também, aí a gente vai ter de novo Rafinha, Estevão, Vini Júnior e Matheus Cunha. Se o Rodrigo estivesse bem, um deles teria que ficar fora do time. Então esse é o primeiro momento, para time titular pensando. Agora, para a lista, é o que o Casão falou. O Neymar tem um concorrente a menos para um espaço que o Neymar pode ocupar dentro de campo. A questão é o que ele vai fazer nesses 2 próximos jogos até a convocação para a próxima data FIFA, que é a última lista do Ancelotti antes da Copa do Mundo. Tem também uma outra opção.
se quiser manter o mesmo estilo, não é exatamente igual, mas que joga de uma maneira parecida, tem o Antony que está bem, mas pode mudar o estilo, ele pode dar a opção, por exemplo, para convocar um Endrick, que ele não convocou nas últimas vezes e que está indo bem no Lyon, não é a mesma coisa Rodrigo e Endrick, mas ele pode ter uma outra opção de ataque, já que ele tem pontas ali, né? Tem o Estevão, tem o Luiz Henrique, tem o Martinelli, ele pode convocar o Vitor Roque, que ele já convocou, pode dar outra chance para o Caio Jorge, que perdeu um pouco de espaço, eventualmente pode dar chance para o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que é um jogador de articulação também, que ainda não teve chance com ele. Então tem algumas alternativas. Agora, se o Neymar jogar a bola nos próximos 2 jogos, aí o Ancelotti vai acabar convocando, porque, como disse o Casão, tecnicamente não tem debate que ele é bom. A questão é que, tecnicamente, ele estava bem, sei lá, em 2016, a gente está em 2026. Olha, amanhã tem relíquia do rock, o Casão já está abrindo o baú dele, que tem 5.000 novos discos, raríssimos. O Danilo estará amanhã aqui, porque vai ter... Eu vou acertar. Vai a relíquia do rock. A nossa enquete ficou hoje com o Palmeiras favoritaço, com 56%, empate 33%, Novo Horizontino 11%. E só para a audiência rotativa do nosso All News Sport... Eu vejo que faz sentido ele ir para outro clube, Lucha. Mauro, eu acho que ele renova o contrato com o Santos. Sim. Chegado o Alexandre Matos lá, com certeza agora vai ter uma conversa. As informações que a gente tem é que ele renova o contrato com o Santos. Tomara. Eu acho que ele quer ficar aqui no Brasil agora, até por causa da seleção. O que eu tô... o Casão falando, né? A única coisa que eu ainda tenho a expectativa é o seguinte. Dele estar mal fisicamente, mas ele é jovem. Tem 33 anos. Tá, então, isso aí, Casão, isso aí tem tempo para preparar. Isso aí tem tempo para preparar ele, você preparar ele fisicamente para jogar. Isso tem tempo aí. Nós somos, só concluir mais. Só as contusões, né, Vanderlei? Não é só 33 não, nós temos. O Ronaldo veio numa Copa do Mundo com uma lesão. Mas o Ronaldo ficou ano mas olha só, então, eu acho o seguinte, tem condições de recuperar. Agora, não vai ter condição de recuperar se ele não quiser se recuperar. Esse é o detalhe. Eu acho que nós profissionais brasileiros, tanto fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, técnico, nós temos condições de preparar. O Ancelotti, com a comissão, tem condições de preparar. Agora, ele precisa querer saber se ele quer ficar no Santos, se ele quer mostrar, se ele quiser, Casão, eu vou querer, sabe por quê? Eu acho, assim, ele querendo, ele faz falta. Sabe qual que Ele querendo, ele faz falta. Eu me contentaria com a frase eu quero. Eu preferiria esperar para ver se a frase eu quero se transforma em realidade. Não, mas só uma coisa. Eu quero ser jogador da seleção. Eu quero disputar a Copa do Mundo. Eu vou me entregar, vou me empenhar para isso. É questão pessoal. Eu acredito nos treinadores, eu acredito nos fisiologistas, eu acredito em fisioterapeuta, eu acredito nos profissionais da preparação física. Eu não acredito nele, no Neymar. Não é que eu não acredito nas pessoas que trabalham ao redor dele. Eu não acredito em nenhuma palavra do Neymar pai e do Neymar filho, do Neymar Júnior. Os dois não estão respeitando o Santos Futebol Clube. Os dois estão pisando na história do Santos. O Santos não merece essa situação. E só vai poder conseguir sair fugir do rebaixamento, como o Mauro falou, se eles tiverem um mínimo de consciência e respeito pela história do Santos e se sacrificar para salvar o Santos, porque até agora só ganharam dinheiro e não fizeram nada. Casão, pera aqui, na Copa do Mundo que nós perdemos para a Croácia, né? A Copa do Mundo, tá? O Pelé não foi capitão de seleção brasileira. Você ser o melhor jogador de uma Copa do Mundo, de uma seleção, não te dá o direito de você ser o capitão. O capitão foi Carlos Alberto Torres, na Copa de 70. O Neymar não tem a liderança, a não ser a técnica, para ser capitão de equipe. Porque naquele jogo contra a Croácia, precisava de um capitão, de um treinador dentro do campo, que seja o treinador, o cara. E depois das declarações de Walter Casagrande sobre Neymar e Carlo Ancelotti, o debate ficou ainda mais quente na mídia esportiva. Agora eu quero saber a sua opinião. Neymar ainda deve ser peça importante na seleção? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.